Então, a gente vai voltar nesse assunto que já falamos algumas vezes aqui, a gente está acompanhando desde o começo desse caso, que é o lance do esquema de apostas. O caso Lucas Paquetá ganhou uma atualização e, assim, parece que está chegando cada vez mais perto do fim e de ter uma solução para esse caso. O julgamento está chegando. E, assim, cara, algumas coisas estão se afunilando, né, galera? Estão chegando cada vez mais provas de que o Paquetá supostamente é culpado. Perfeito. A última atualização é um comprovante de Pix que envolve o atleta Luiz Henrique, cara. 30 mil na conta do jogador após uma aposta lá de cartão amarelo do jogador, que aí ao mesmo tempo envolvia um familiar do Paquetá. Cara, um caso ali que se entrelaça, meio confuso, mas triste ver isso, né, rapaziada? Triste. Sim. Muitas especulações saindo, muitos achismos. Assim, eu falo isso porque tem algumas coisas que eu até concordo que eu vi por aí, mas não dá para falar aqui na live assim, não dá para você cravar que foi isso, né? Inclusive, uma delas, eu vou falar aqui sem nenhum problema, que é a ida do Luiz Henrique para a Rússia, né? Estão acusando até o jogador de estar indo para lá para supostamente fugir um pouco desse conflito, e que na Rússia, caso ele seja punido, ele não sofreria nenhuma sanção, já que, enfim, a Rússia não tá os times da Rússia não disputam mais nada na Europa, nem mundialmente. Enfim, o Vinicius já deu a resposta dele ali. Mas, enfim, Arthur, queria ouvir de você um pouco esse caso, né, cara? A gente já cansou de dizer aqui, mas cada atualização a gente se desgasta mais e fica um pouco mais chateado com o assunto. Assim, triste ver isso no futebol, né? Mano, eu vou te falar, ao que tudo indica, né? Porque antes, igual você falou, eram muitos rumores e informações que ventilavam por aí. Mas a notícia mais recente agora é que a Federação Inglesa vai de fato pedir o banimento do Paquetá do esporte futebol, né? Não é só da prática de futebol nas terras inglesas, enfim, é do esporte como um todo. Então a gente pode estar vendo um fim muito precoce da carreira de um bom jogador, que é o Paquetá, né? Eu não acho que o Paquetá seja um gênio, como ele já foi tratado por algumas pessoas, mas também não acho que ele seja o bagre que as pessoas falam que ele é. Eu acho que é um bom jogador e, cara, é muito triste ver isso acontecendo. No caso do Luiz Henrique, por exemplo, por 30 mil reais, né, mano? Porque eu também não tô aqui para ficar... né, cara? Eu não tô aqui também para ficar medindo valores como se existisse errinho e errão, né? Um erro pequeno e um erro grande. Mas assim, a gente acaba entrando naquela de que, será que o Luiz Henrique realmente precisa de 30 mil reais? Ele que já recebe salários milionários mês atrás de mês e com certeza tem premiações e etc. por metas batidas. Chegou a pintar um possível interesse do Barcelona quando ele estava num momento ótimo aqui no Brasil. Então, é muito estranho ver isso acontecendo, né? O jogador talvez jogar a carreira dele no lixo, como pode ser o caso do Paquetá, por conta de uma quantia que, ao que tudo indica, não faz tanta diferença assim na vida dele, né? Pra quem recebe 500 mil por mês, 30 mil, galera, desculpa. Enfim, muito triste, mano. Muita gente torce para que tudo isso seja solucionado da melhor maneira possível, né? E que, enfim, as pessoas que de fato forem culpadas sejam punidas, mas que é triste, mano. É muito chateador. Existe essa palavra, chateador? Mas é algo que deixa a gente chateado. E aí, Se não existiu, você fez um neologismo e que faz sentido. Mas, cara, são duas investigações, né? Uma que acontece na Inglaterra e outra que acontece no Brasil, na CPI das apostas. E a CPI investiga movimentações no futebol brasileiro e acaba resvalando no Paquetá, não por ele, mas sim pelo tio dele e também pelo Luiz Henrique, né? Então, assim, o relatório da CPI está para ser votado essa semana ou na próxima, mas tem o comprovante da transferência de 30 mil reais que o tio do Paquetá fez para o Luiz Henrique. E tá até aqui, ó, a CPI lista movimentações incompatíveis com a renda, com o patrimônio declarado do tio do Paquetá, né? Tá aqui ele faz parte de uma lista de apostadores suspeitos e, além de pagar 30 mil ao Luiz Henrique, ele fez 258 transações dele para ele mesmo, totalizando 830 mil reais. Então, assim,
Aqui, ó, ele recebe valores exatos de R$ 10.000 de diversas transações, de diversas instituições, né? Então, assim, é uma situação, no mínimo, esquisita, vai. E já faz as autoridades investigarem, né? Ainda mais com uma situação tão grave quanto apostas esportivas, etc. A questão, aonde que o Paquetá entra nisso? A questão é, a investigação ocorre em paralelo na Inglaterra. Não só, mas nesse caso, separado da investigação no Brasil. Porque uns cartões suspeitos, né? Que o Paquetá tomou no campeonato inglês. E isso, por si só, na Inglaterra já é uma coisa muito grave. Por si só já é uma coisa muito grave, né? E especialmente na Inglaterra, que tem, apesar de coisa de casa de aposta patrocinar quase tudo na Inglaterra, eles tomam muito cuidado com isso. Então, segundo apurações, né, que estão acontecendo na internet, vão pedir, a Associação de Futebol Inglesa vai pedir o banimento total do Paquetá no esporte. Eu acredito que, até por isso, a defesa do Paquetá vai tentar reduzir isso para talvez banir do futebol europeu, de competições no continente, alguma coisa assim, porque eu acho que também é ligado ao que o agente do Paquetá veio negociar com o Zé Boto, né? Não negociar, mas conversar com o José Boto no Flamengo na semana passada, não foi? A gente até comentou isso aqui. Então, assim, talvez a defesa do Paquetá comece a trabalhar em uma situação de tentar aliviar a pena dele, sabe? E fazer ele conseguir voltar a jogar, pelo menos no Brasil, na América do Sul. Ou até mesmo, quem sabe, na Rússia, por que não? Então, eu acho que são possibilidades. O Gustavo Paquetá já deve estar começando a pensar em alguma alternativa, porque, claro, o jogador também não vai querer acabar com a carreira dele assim, né? Por mais que já tenha feito, mas tentar minimizar os danos. Cai na tela aí o relatório, ó, o Vini mandou aqui a Boa. foto aí provante. Pode falar, Vini. Cara, complicada essa situação, complicada demais. E aí eu falo novamente que eu falei, se eu não me engano, eu falei isso quando saiu aquela problematização com o Eduardo Bauerman ainda no Santos, o zagueiro, né, do Santos, que esse tipo de coisa nos tira como otários, sabe? A gente que vive futebol, respira futebol, a gente que está sempre consumindo o esporte de todas as maneiras possíveis, a gente se sente lesado nesse tipo de momento, nessa hora. Porque, cara, são jogadores que ganham tanto dinheiro, sabe? A gente vê o mercado do futebol como é inflacionado. Hoje em dia, qualquer um jogador que se destaca minimamente possível já está pedindo R$1 milhão e não precisa nem ser craque. A gente tem o Verratti como exemplo no Vasco, que estava no embrólio dessa renovação, porque ele queria receber mais de R$1 milhão e acabou recebendo aí seus 800 mil, que para R$1 milhão é quase nada, né, de diferença, né? Muito menos da metade do que ele recebe. Então, cara, eu acho que, assim, quem está envolvido nisso, e se for comprovado mesmo, desculpa a palavra, mas tem que se fuder, cara. Tem que tipo assim, ser banido do futebol mesmo. Tem que não ter mais chance de jogar, banido permanentemente. Que eu acho que só assim os jogadores vão ter noção da proporção que eles podem, da proporção do que eles podem se ferrar caso eles se envolvam em esquemas de apostas, entendeu? Porque não digo que é aceitável, mas é mais... Dá para entender um jogador que é da Série C, da Série B, que se vende por 20, 30 mil reais, porque é um valor que talvez ele vai receber, sei lá, em 2 anos de contrato, do que um jogador como o Luiz Henrique, como o Paquetá, que recebem mais de R$1 milhão todo mês, todo santo mês, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem que ser banido permanentemente do futebol. E aí, a movimentação do Luiz Henrique sair do futebol brasileiro e ir para a Rússia faz um pouco de sentido nesse atual momento, né, cara? Porque a Rússia, como está banida por conta das guerras de todas as competições que envolvam o UEFA, o FIFA, né?
responde por si mesma, independente do campeonato. E aí ele permanecendo na Rússia, ele consegue jogar o campeonato russo, já que não é um campeonato que tem supervisão da FIFA, da UEFA ou de qualquer que seja a federação, né? Então, isso faz com que a gente entenda um pouco o movimento dele ir para a Rússia, porque não faz muito sentido um jogador que estava tendo tanto destaque no Brasil, que estava sendo constantemente convocado e decidindo jogos pela seleção brasileira. O melhor jogador da última temporada, né? O melhor jogador da última temporada, o rei da América, da Libertadores. Não faz sentido essa movimentação, tendo em vista que ele é um jogador jovem e que tem espaço na Europa, né, cara? É um jogador que poderia ter ido ao Lyon, né? Assim como foi o Thiago Almada, que é um time que, na minha opinião, por mais que não tenha tanta reverência, é um time que tem mais nome do que o Zenit atualmente, né? Que é o time que ele foi. E não só isso, assim, talvez se ele fique no Brasil... Tô puto com isso aí, de verdade. E talvez não só o Lyon, né? Se ele fica no Brasil, se consegue destacar. Se ele fica no Brasil, provavelmente ele continuaria indo para a seleção. E por que não o interesse do Barcelona se concretizasse, sabe? Exato. Eu espero que da melhor maneira possível, que não fiquem, como eu posso dizer, dúvidas em relação ao caso, que seja tudo esclarecido. Quem é que não está envolvido, realmente está envolvido, foi isso que aconteceu, banido do futebol permanentemente, porque aí a gente não vai abrir brecha nem espaço para que isso aconteça novamente. A pessoa vai tentar 2 vezes antes de colocar a sua carreira em risco, porque o cara de 27 anos que só sabe jogar bola, ele tem como se reinventar, mas ele fica manchado, não só pelo fato de ser um ex-jogador em atividade, mas por ser um ser humano de merda, pô, vinculado a esse tipo de coisa, entendeu? Com certeza. Vamos aguardar mais informações aí, como eu sempre digo. Talvez quinta-feira a gente fale mais sobre isso. As próximas semanas, cada semana que a gente volta nesse assunto, caso vai cada vez... Aí, ó. Oi? Marcos Paulo comentou aí na live, ó. Eu vou trazer os comentários dele aqui agora. Paquetá deu bobeira, foi dar moral para algum amigo / familiar e manchou a carreira, possivelmente, né, cara? E Luiz Henrique é outro caso inacreditável. Moleque novo com ter potencial e agora se esconde na Rússia. É difícil entender, como o Vini falou aí, o Mal e o Arthur também, e eu comentei um pouco antes. Notícias lamentáveis que a gente traz aqui sobre esse assunto. Espero que pelo menos se resolva logo e a gente tenha logo uma sentença para saber o que vai acontecer com os jogadores. Parece que a questão do Paquetá vai ser resolvida até março. Até o fim de março. Vamos ver. Eu tô com o Vini nessa, cara. Se for realmente comprovado, banimento do futebol permanentemente, cara. É isso. Isso aí é algo que, esquece, mano. Não tinha que ter segunda chance. E também para ficar de exemplo para os próximos que pensarem em fazer algo parecido, né? Exato, porque aqui no Brasil pegaram leve, né? Pegaram leve aqui no Brasil. E o exemplo arrasta, né? Quando você vê pessoas que tiveram esse tipo de atitude se ferraram de uma maneira que não tem como voltar atrás, não tem como retroceder, aí a pessoa pensa 2 vezes antes de cometer algum tipo de crime como esse, porque isso é crime, cara. Sim. Enfim, rapaziada. A gente trouxe aqui esses assuntos.